Um dos grupos mais temidos desde o século XVII, assim é vista a Yakuza. Formada por milhares de homens, tem uma história forte desde o seu surgimento, ao qual surgiu já no meio de criminalidade. Seu estilo de se comportar, de lidar com as coisas e principalmente de resolver os problemas mudou muito de lá pra cá, tirando um pouco a imagem errada que o grupo tem. Em um período de muita importância, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, fez com que o Japão fosse a total falência e miséria, afetando diretamente o funcionamento do grupo e mostrando a importância da Yakuza na reconstrução do Japão. No vídeo de hoje, te contaremos a história da Yakuza na Segunda Guerra Mundial. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje eu tenho o Jag aqui comigo. E aí, Jag? Ainda, paizinho. Qual que vai ser a meta de likes para esse vídeo de hoje? Pra hoje, 23.740 likes. 23.740 likes então, certo? Hoje a gente vai falar sobre Yakuza, que é um vídeo que a galera curtiu bastante. Queria que fizesse um outro vídeo falando mais sobre o grupo, né? Só que a gente não queria contar a mesma história novamente, então a gente pensou, vamos falar sobre um período específico de muita importância, que é o da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão é um dos países importantes. Ele tá do lado da Alemanha e da Itália, e na Ásia ele travou muitos confrontos. Filipinas, China, Coreia, todos esses países tiveram ali que lidar com o Japão, e tem um grupo criminoso, que é a Yakuza, que conseguiu atingir vários níveis, desde os níveis políticos, militares e sociais, de todas as formas, atingiu ali a sociedade japonesa, né? E que está envolvida diretamente com essa guerra. Como? A gente vai contar então nesse vídeo de hoje, certo? Vale lembrar que o período do conflito ali da Segunda Guerra Mundial é entre 39 e 45, então a gente vai falar desses 6 anos. Pra vocês entenderem o que estava passando no Japão naquela época, o cara que estava reinando era o Hirohito, que era literalmente um playboy. Ele nasceu já na família que era de rei, nasceu num palácio de Tóquio em 1901, e após a morte do avô dele, que era o imperador Meiji, o pai dele foi então pro cargo de imperador, e isso fez com que ele, em 30 de julho de 1912, com 11 anos, ele fosse nomeado herdeiro pro trono. Então, com 11 anos, ele já era o próximo rei, entendeu? Começou novinho ele, né? Ao mesmo tempo que isso aconteceu, quando ele ainda tinha 11 anos, ele foi formalmente alistado no exército da Marinha. E ele já entrou como segundo tenente e também foi condecorado com um prêmio chamado Grande Cordão da Ordem de Crisântemo. Então o cara, tipo assim, já chegou condecorado, já chegou com alta patente, tudo com 11 anos, tá ligado? Então em 1914, aos 13 anos, ele foi promovido e com 19 já era o major da Marinha japonesa. Então, sempre teve uns privilégios e quando chegou o dia 25 de dezembro de 1926, que o pai dele faleceu, ele então assumiu o trono. Levou um tempo até para que fosse oficializado, só foi oficializado em novembro de 28, e quando ele assumiu, o Japão estava passando por um monte de processo de retirada de guerra. Naquela guerra a gente tinha acabado de ter a Primeira Guerra Mundial, e o Japão fez alguns tratados no final, fez tratado com os Estados Unidos, fez tratado com a Rússia, porque estava tendo guerra com a Rússia diretamente. O Japão teve várias influências, abandonou vários conflitos, e tinha uma ideia de que o Japão estava enfraquecido, então o Japão queria militarizar ainda mais o seu governo, e foi o que eles fizeram, focaram em colocar os militares no poder. Então no final daquela década ali, eles foram mais pacíficos, se é que a gente pode falar assim, estavam se preparando na verdade para atacar logo em seguida. Na década de 30, com o governo mais alinhado às ideias do Hirohito, o país voltou a tomar a China e a outras áreas também importantes, além de usar armas químicas, que na época já mostrava ali um pouco da capacidade dos japoneses, né? Nessa época aqui, o país era totalmente militarizado, então a Yakuza tinha muito problema. Ou ela pagava muito bem para todo mundo, para todos os militares, o que era quase impossível pelo número de militares que tinham na época, ou então ela era totalmente destruída na cidade. E em vários locais eles deixaram de existir, muitos tiveram que virar até militar, ou então foram presos, e em outros locais eles conseguiram servir pro governo. Como que eles serviram pro governo? Eles trabalhavam diretamente com soldados que vinham de fora e traziam produtos importados, que naquela época o governo do Japão não dava muita atenção para esse tipo de mercado. Então, tinha uma oportunidade ali. Se eu fizesse esse mercado paralelo, ia ganhar muita grana. Quem começou a fazer foi Yakuza, já ali durante a Segunda Guerra Mundial. Só que quando a Segunda Guerra Mundial acaba, 5 dias depois, já tem o primeiro mercado oficializado, o mercado paralelo da Yakuza. Esse mercado trocava literalmente sacas de arroz e de comida, né? Por terrenos, por casas e pelo que a pessoa tivesse. O Japão também estava há muito tempo na guerra e por isso o país tinha problema de estrutura mesmo. O país estava abaixo, estava só em escombros. E eles não tinham nem como erguer de volta. Não tinha aço para isso, não tinha cimento, não tinha nada. Então, qualquer coisa, literalmente uma tábua, um prego, um martelo, qualquer coisa do tipo assim,
subiu muito o preço. E o governo não conseguia trazer o suficiente para o mercado. Então quem trazia? A Yakuza. Então a Yakuza ganhou muito dinheiro quando veio o final da Segunda Guerra Mundial. E eles fizeram basicamente a mesma coisa que os oligarcas russos fizeram agora quando acabou a União Soviética, né? Que os caras compraram empresa e fábrica de 15 milhões de dólares por 15 mil dólares. E os japoneses, os caras da Yakuza, fizeram algo parecido. Pegaram um terreno que seria, sei lá, 100 mil dólares e deram um saco de arroz que é 50 dólares. Entendeu? Pra você ter uma ideia, sabe quem foi importante nessa época pro Japão voltar pro game? Pra voltar a se reconstruir? Foi o pai do Ike Batista, cara. O pai do Ike Batista, o Eliezer Batista, que era o presidente da Vale na época e é um cara muito pica, mais pica do que o Ike Batista, inclusive. Ele, na época, foi pro Japão e conseguiu vender o nosso ferro pra lá. Por quê? Porque tem a Austrália, que fica mais próxima do Japão e que também tem muito ferro pra exportar. Mas ele conseguiu convencer os japoneses de fazer um negócio e, inclusive, com a grana inicial, ele já montou vários portos pelo Brasil. Foi ele que meteu um monte de porto grandão, porto de Tubarão e tudo mais. E ele fez a produção anual da Vale subir 5 vezes mais, só por causa do Japão. Então ele ajudou a reerguer o Japão com o ferro brasileiro. Mas antes disso acontecer, quem dominou foi o mercado paralelo da Yakuza. Inclusive esse mercado paralelo ele se mantém até hoje, tá? E ele funciona com agiotagem, que acontece aqui no Brasil, por exemplo, prostituição e jogos de azar principalmente. E só para vocês terem uma ideia de como estava o Japão nessa época que a Yakuza estava faturando, o país tinha uma produção industrial que tinha caído para menos de 10% do que era durante a guerra. Então imagina, tipo assim, eles produziam, sei lá, precisavam de 5 milhões de funcionários para produzir ferro. Do nada eles passaram a precisar de menos de 500 mil. Então 4 milhões e meio de pessoas iam para a rua. E literalmente foi o que aconteceu. 40% da população do Japão estava desempregada. E a maioria estava desabrigada, mano. Então a gente tinha quase metade do país morando na rua. Então com isso a Yakuza também foi oportunidade de emprego para muita gente que não via onde fazer nada. E foi nessa época que o grupo cresceu muito. E nos anos 60 chegou a ter 184 mil membros. Muito, Caraca, gente muito pra caramba, tá ligado? Nossa muito por senhora. conta dessas feirinhas que estavam rolando. Inclusive, essas feirinhas se profissionalizaram e surgiu uma empresa famosa chamada Toria. E essa Toria vendia de tudo: arma, droga, qualquer coisa que você imaginar que é ilegal, eles vendiam. E hoje é uma empresa padrão que tem suas barraquinhas e tudo mais, mas que tem esse passado aí que tinha um passado com a Yakuza, entendeu? Uma outra função que a Yakuza teve muito forte pro governo foi servir com prostituição, principalmente de coreanas naquela época. Quando o Japão invadia os locais, muitas mulheres eram rendidas e forçadas a serem escravas sexuais. Então elas eram abusadas. E quando a gente fala muitas mulheres, a gente está falando de cerca de 200 mil mulheres. Dessas 200 mil mulheres, 100 mil eram coreanas. Então eles fizeram casas que eram chamadas de casas de conforto. Essas casas de conforto abrigavam soldados japoneses e depois da Segunda Guerra Mundial abrigavam os soldados americanos que estavam no Japão, que continuaram usando essas tais casas de conforto, certo? E em um dia uma mulher normalmente passava por 10 homens, 10 abusadores. E um dia antes de guerra ou pós-guerra, um dia especial, 30 ou 40 homens chegavam a abusar uma mulher. Então eram pessoas que sofriam muito. Existe um tráfico que é feito por japoneses de coreanos que é mandado para a Indonésia, que rola até hoje. Naquela época, cerca de 20 mil mulheres da Indonésia e um pequeno número de mulheres que eram holandesas foram vítimas também de escravidão sexual. Elas viraram escravas sexuais. Então, foram criados vários bordéis pela cidade que gangues administravam ou então oficiais mesmo. Tinham de tudo rolando ao mesmo tempo. Naquela época, 220 mil militares japoneses foram pro local, então tinha muito japonês por lá. E igual a gente falou, todo dia eles passavam nesses locais, né? Quando a guerra acabou, as autoridades da Holanda organizaram um tipo de tribunal de crime de guerra e processaram os oficiais japoneses que foram responsáveis por violar as mulheres holandesas. Ou seja, que era a minoria ali, né? Que era uma pouca quantidade. Então quase ninguém foi condenado, quase ninguém foi julgado. As mulheres da Coreia, as mulheres da Indonésia e também do Japão que estavam sendo abusadas ali, não tiveram nenhum direito e não foram... Não teve justiça, Não teve justiça por causa delas, né? Bom, então basicamente a gente teve um crescimento muito forte da Yakuza por conta da Segunda Guerra Mundial. Durante o período, eles tiveram um sufocamento, foram poucas famílias e poucos grandes peixes que conseguiram negociar com o governo e manter esses bordéis, ou então essas casas de aposta, mas a maioria mesmo entrou em extinção. Mas quando acaba a Segunda Guerra Mundial, através desses mercados paralelos, eles vêm muito forte, popularizam e chegam nesse boom máximo que é na década de 60, que foi o período que a Yakuza teve o maior número de membros, com 180 mil membros, né? E depois eles passam a ser caçados quando o Japão começa a retomar a organização do país, né? Quando o país começa a ficar forte novamente. Hoje, os membros da Yakuza, a maioria tenta viver de forma legal, por incrível que pareça. Eles alegam que tem negócios legais, igual mafiosos, né? Sempre tem alguma fachada, alguma coisa pra estar lavando o dinheiro, justificando de alguma forma a renda que tem. Mas todo mundo sabe que eles continuam com as lojas secretas, que são essas lojas do mercado paralelo que se mantém até hoje.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e dá uma dica aí de tema pra gente, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.